Olá moçada, vamos falar hoje sobre as enzimas. E o que é as enzimas? Então enzimas são biocatalisadores, isso mesmo. Então vamos ver outras características pertinentes às enzimas. Elas são tipos especiais de proteínas. Ela vai ter a função de degradar, como a gente viu, que é um biocatalisador. Ela vai ter a função de quebrar o substrato. Significa o que? Por exemplo, quando você come algum alimento, esse alimento quando vai para o seu estômago, ele vai ter que ser quebrado em pedaços pequenos. Então isso ocorre devido a esses biocatalisadores. Vamos entender daqui a pouco por que isso acontece. Pronto. As enzimas elas podem ser proteínas terciárias ou quaternárias, certo? A única exceção nós vamos ter no caso as ribozimas, que são aquelas enzimas feitas a partir de RNA e vão decodificar o RNA mensageiro. Outra característica, elas são produzidas pelo próprio organismo. Então, o próprio organismo eles irão produzir essas enzimas, certo? Outras características básicas são específicas, ou seja, cada local vai ter o seu tipo essencial de enzimas. Por exemplo, lá do estômago, as enzimas de lá não podem ficar lá no seu intestino delgado, não dá certo. Okay? Por quê? Porque lá no estômago lá vai ser ácido e lá no intestino delgado vai ser básico, então não vai correr muito bem a enzima, então ela não vai ter seu poder de ativação, beleza? Então continuando aí, outra característica muito importante, elas não são consumidas, ou seja, cada vez que ocorre uma reação, ela não vai ser, de fato, ela não vai ser consumida, então ela vai ficar ali pronta para quando vir uma ou outro substrato, ela está pronta para agir. Ela tem um sistema chamado chave e fechador. Significa o quê? Que o substrato vai se encaixar bem corretamente na enzima. Outra característica elementar é que elas diminuem a necessidade de alta energia de ativação. Vamos já mostrar aqui nesse gráfico para a gente entender mais ou menos como funciona. Aqui vamos supor o seguinte, você comeu um alimento, esse alimento sem as enzimas aqui, o que vai acontecer? Vou dar um exemplo, o alimento chegou e aí ele vai gastar muita energia para poder, energia e tempo, né, verdade? Então energia e tempo vão ser gastos para poder então fazer esse alimento ser degradado. Com as enzimas o que acontece? Com as enzimas, isso acontece rapidamente. Certo? Então vai diminuir tanto a quantidade de energia gasta quanto o tempo para a degradação desse alimento. Se você observar, certo? Então é isso que vai acontecer com as enzimas. Então as enzimas elas aceleram o processo em nosso organismo, tornando possível as reações em temperaturas compatíveis com a vida. Agora vamos lá para o nosso sistema chave e fechadura. Aqui eu tenho uma enzima. Se vocês observarem, a enzima ela vai ter aqui essa abertura, certo? Que é o sítio ativo. Então vamos entender mais ou menos aqui. Tem um exemplo aqui. Isso eu vou chamar de substrato. Certo? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a sacarose, que é o açúcar que a gente consome. A enzima, o que ela vai fazer? Ela é um biocatalisador, ela vai quebrar. E o que acontece? Ela quebra esse açúcar em 2 pedaços, ou seja, como a sacarose é feita de 2 açúcares, então ela vai fazer esse processo de quebra desta molécula, tudo bem? Características elementares, como já tinha dado uma pincelada anteriormente, são específicas, ou seja, cada local vai ter o seu tipo de enzima, certo? Certamente, cada local vai ter seu tipo de enzima. Fatores que podem influenciar na enzima, vamos ter primeiro o pH, certo? Ou o potencial hidrogênico. Um exemplo, a pepsina. Pepsina é uma enzima que está presente no nosso estômago, certo? Para ela ser ativada, o seu pH ela tem que estar em torno de 2, certo? Outra coisa que pode influenciar na enzima vai ser a temperatura, certo? Então, algumas enzimas elas podem e perdem a função quando há um aumento na temperatura corporal. Um exemplo, o caso da febre. Quando a febre não baixa, quando a febre está muito alta, o que pode acontecer? Essa temperatura ela vai interferir
da função dessas enzimas, certo? Então, logicamente, elas vão perder a função e aí, dependendo do local, a pessoa pode acontecer uma convulsão e pode ser um caso bem grave. Vamos lá para a nomenclatura das enzimas. As nomenclaturas das enzimas, nós vamos ter aqui, primeira dica. A dica básica ela sempre vai ter o nome do substrato mais a finalização ase. Um exemplo, lactose. Lactose é um açúcar que está presente no leite. Então, a enzima vai se chamar de lactase. Isso mesmo. Ó, se você observar, ela vai pegar o nome lactose e aí tira o ose e aí se transforma em lactase. Então, as enzimas, em sua maioria, ela vai ter a terminação em ase. Outro exemplo, o amido. O amido ele vai se transformar em uma enzima, ou seja, vou tirar o dó e vou acrescentar o ase. Então, vai ficar o nome amilase. Isso mesmo, amilase. Então, a amilase é a enzima que vai quebrar o amido. E vamos lá para os inibidores de enzimas. Os inibidores podem ser de duas formas, eles podem ser reversíveis ou irreversíveis. O irreversível é aquele que não volta mais. Como assim? Da seguinte forma, quando o substrato ele é irreversível, significa que ele vai modificar a enzima vai perder a sua função, então ela não vai mais funcionar como era antes, certo? O exemplo é o cianeto. O cianeto é uma substância química, certo? Produzida através da queima de alguns objetos derivados do petróleo. E aí o que acontece com a pessoa que inala o cianeto, que é o caso lá da galera que se contaminou na Boate Kiss. Então, na Boate Kiss, o que aconteceu? A queima da esponja transformou todo aquele combustível, como resultado, o cianeto. As pessoas que ficaram presas lá, elas, de certa forma, elas consumiram parte desse cianeto. Esse cianeto ele vai ativar as enzimas, fazendo com que as enzimas elas percam a função. E, consequentemente, se ela perde a função, então ela não vai conseguir mais degradar e aí, consequentemente, a morte. Certo? Já as reversíveis, nós vamos ter a competitiva. Vou dar o exemplo de um elemento chamado de metanol, certo? Que é um gás, que é um álcool que é aditivado em combustíveis, certo? Antigamente a legislação hoje proíbe o uso de metanol, mas é uma espécie de álcool. E esse álcool ele é altamente tóxico para nós, não o álcool, mas o seu produto. O que acontece então? Quando a pessoa ela inala ou ela consome esse metanol ele vai entrar em competitividade com o metanol. O metanol ele vai entrar no organismo, então o corpo começa então a produzir substâncias tóxicas. E aí o procedimento, quando acontece a intoxicação por metanol, é injetar etanol, que é no caso o álcool etílico, certo? Então ele vai, de certa forma, vai colocar no organismo uma grande quantidade de etanol, e esse etanol mais o metanol eles vão competir por essa enzima. Então isso é um tipo de inibidor competitivo. Por quê? Porque o etanol ele vai, como ele é menos tóxico que o metanol, eles vão competir por aquela enzima, certo? Então assim diminuindo então a toxicidade, certo? E o não competitivo seria, por exemplo, um metal pesado, como por exemplo o chumbo. O chumbo ele vai entrar em um outro sítio ativo da enzima, fazendo com que essa enzima ela se modifique, certo? E essa modificação da enzima vai fazer com que ela não produza, ela perca a sua função. Então faz com que a enzima perca a sua função. E é isso. Aqui é o professor Jonas Souza.